Olá a todos, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai falar sobre base de um espaço vetorial. O que é uma base? Uma base é um conjunto gerador do espaço que é linearmente independente. Então essa é a única característica diferente da base. E o que isso proporciona de bom, né? Qual é a vantagem da gente lidar com um conjunto gerador linearmente independente? A vantagem é que a gente consegue escrever qualquer vetor do espaço vetorial de forma única, como sendo combinação linear desses vetores, né, da base. Antes da gente ir para o teorema, provar essas afirmações, eu queria fazer um exemplo só para a gente entender as vantagens da gente lidar com uma base, que é um conjunto linearmente independente, em detrimento de um conjunto gerador que não é linearmente independente. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um conjunto de três vetores que gera o R2. Então vou escolher esses três vetores aqui. Poderiam ser três vetores diferentes, mas eu estou escolhendo esses três vetores. Claramente eles geram um R2. Eu vou deixar isso aí como exercício para vocês provarem, mas enfim, eles geram de fato o R2. E aí, enfim, como ele tem esses três vetores aqui, eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou pegar um vetor, tá? Qualquer, no R2, e vou verificar que eu consigo escrever esse vetor no R2 usando uma combinação linear desses três vetores aqui. Vou escolher um vetor, um exemplo mesmo, tá? Pegar esse vetor aqui, por exemplo, 7 e 4. O 7 e 4 eu posso escrever ele como sendo o seguinte, como sendo 4 vezes o V1, menos 2 vezes o V2, mais uma vez o V3. Só para a gente conferir, isso aqui vai ficar o vetor 4 vezes o vetor V1, é o 4, 4. Menos 2 vezes o vetor V2 é o vetor 0, menos 2. E uma vez o vetor V3 vai ser então 3 e 2. Isso aqui vai dar exatamente 7, 4, que era o que eu esperava que fosse mesmo, tá? Mas olha que coisa interessante. Eu também posso, usando esses três vetores, escrever o vetor 7, 4 como sendo o seguinte, como sendo 7 vezes o vetor V1, tá? Que vai dar 7, 7, né? Vão ser as coordenadas 7 e 7, menos 3 vezes o vetor V2, mais 0 vezes o vetor V3. Certo? Então, usando esses três vetores, eu consigo essas duas formas de escrever o vetor 7 e 4, que neste caso, isso aqui vai dar o seguinte, isso aqui vai dar, né, 7 e 7, isso aqui vai dar 0, menos 3, e aqui vai dar 0, vai dar o vetor nulo, né, 0 vezes o V3 vai dar o vetor nulo, isso aqui dá exatamente 7 e 4. Então, como eu tinha falado, como eu tinha observado, eu tenho duas formas distintas aqui de escrever o vetor 7, 4. Provavelmente o que está acontecendo é que esse nosso conjunto é linearmente dependente. E de fato é. Por quê? Esse conjunto é linearmente dependente porque o vetor 3 e 2 ele pode ser escrito como sendo uma combinação linear do V1 e V2. Ele é 3 vezes o V1 menos uma vez o V2, que vai dar exatamente 3, 3 menos o 0 menos 1 aqui, que vai dar 3, 2. Então, esse conjunto inicial que a gente escolheu aqui, ó, ele é linearmente dependente. Como ele é linearmente dependente, a gente consegue escrever, então, esse vetor 7, 4 dessas duas formas distintas, pelo menos. Pode ser que tenha outras, tá? Mas pelo menos essas duas formas distintas a gente consegue escrever. Vamos fazer o seguinte agora, vamos apagar esse vetor aqui, ó, 3 e 2, desse conjunto beta aqui, ó, que eu escolhi inicialmente, tá? Então eu vou considerar agora o seguinte, vou considerar agora o beta linha, que é formado só pelo V1 e V2, tá? Eu vou apagar aquele vetor, o V3 ali, que é formado por 3 e 2. Inclusive, esse detalhe da gente estar apagando esse vetor vai fazer parte de um teorema, de uma demonstração que a gente vai fazer mais para frente, tá? Nessa aula mesmo. Então, eu excluí aquele vetor ali, porque eu sei que esse vetor ele é a combinação linear dos outros dois. A gente acabou de verificar aqui, ó, que o 3, 2 dá para escrever como combinação linear do V1 e V2, então eu vou escolher o beta linha aqui. Esse conjunto ele é claramente linearmente independente, tá? Você pode fazer a conta aí algébrica, mas assim, nesse caso, a gente pode até verificar geometricamente. A gente tem esses dois vetores aqui, ó. O V1 é esse vetor aqui, que é 1 e 1, e o vetor V2 é esse aqui, ó, que é o vetor 0, 1, tá?
e eles, como eles não estão sobre a mesma reta, eles são de fato linearmente independentes. E aí, beleza. O que me falta ter certeza agora é o seguinte: é se esse conjunto, já estou aqui verificando um pouco intuitivamente, né? Claro, não fiz nenhuma continha para verificar que ele é linearmente independente, mas já tenho a sensação de que ele é linearmente independente, verificando isso geometricamente. Falta só um detalhe, falta verificar se ele gera todo o R2, tá? Para a gente verificar se ele gera todo o R2, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar um ponto no R2 e eu vou verificar se eu consigo, com uma combinação linear, escrever esse cara aqui, esse ponto xy, tá? Então, eu quero, na verdade, tentar encontrar A e B, dois escalares, tá? Que multiplicados pelo vetor V1, V2 vai dar esse ponto xy aqui no R2, beleza? Nesse caso em particular, isso aqui vai gerar o seguinte sistema linear. Ele vai gerar o sistema A igual a x, A mais B igual a y, beleza? Que é um sistema, né? A gente está resolvendo para A e B, tá? Que é um sistema que tem solução e tem solução única, que o A é igual a x e o B ele vai ser y menos A, que é, na verdade, y menos x. Então, a gente gerou um sistema linear, é um sistema que tem uma única solução, e a única solução que ele tem é essa aí. Para cada ponto xy, o A vai valer x e o B vai valer y menos x. E aí, portanto, só para a gente deixar claro aqui, o xy, né, ele pode ser escrito como sendo x vezes o vetor v1 mais y menos x vezes o vetor v2. E isso aqui claramente vai gerar todos os pontos possíveis do R2, beleza? Então, esses dois vetores aqui, eles geram, e de forma única, o que é importante, tá? Porque a solução desse sistema linear é única, então ele gera de forma única todo o R2. Que era exatamente a característica que eu gostaria de obter. Então, cada vetor xy, ele pode ser escrito de uma forma única nesse formato aqui, tá? Como combinação linear dos vetores V1 e V2, beleza? E para a gente garantir que isso é sempre verdade, vamos ao nosso primeiro teorema, tá? Então a gente tem um conjunto alfa, tá? De n vetores num espaço vetorial, e essas afirmações aí são equivalentes. Alfa é base de V, se somente se cada vetor V pertencente ao espaço vetorial pode ser escrito de forma única nessa forma aí, como combinação linear dos vetores V1, V2 e etc. Tá? E aí vamos demonstrar isso aqui, que é exatamente a principal característica aqui que a gente está lidando com relação ao fato de estar usando uma base, ou seja, um conjunto de vetores linearmente independentes. Tá? Então, se alfa é base de V, então suponha aqui, né? Suponha que alfa seja base de V, e a gente vai provar então que a escrita do vetor V é única, tá? Então suponha que alfa seja base de V, e vamos considerar então que ele tenha duas escritas diferentes, tá? Duas combinações lineares diferentes que geram o mesmo vetor. Então eu vou pegar um vetor, então seja aqui ó, um V de Vinícius pertencente ao espaço vetorial Vzão, tá? Então seja o Vzinho no Vzão. Vamos supor que existem duas combinações lineares distintas que escrevem o V. Então suponha que esse V ele pode ser escrito como sendo A1V1 mais A2V2 mais etc. ANVN, e ao mesmo tempo ele também pode ser escrito como sendo B1V1 mais B2V2 etc. até BNVN. Então estou tentando encontrar, estou supondo, né, que ele tenha duas formas distintas de escrever esse vetor V aí. E aí se eu fizer a diferença, né, se a gente fizer a diferença aqui do vetor de cima pelo de baixo, o que a gente vai obter vai ser o seguinte. A gente vai obter o seguinte, que 0 é igual a A1 menos B1, V1, mais A2 menos B2, V2, etc., mais AN menos BN, VN, tá ok? E aí o que a gente tem é o seguinte, a gente tem uma combinação linear dos vetores V1, V2, V3, etc. até Vn dando zero. Mas uma combinação como essa só pode dar zero se os coeficientes todos forem iguais a zero. Por quê? Porque os vetores V1, V2, etc., Vn, eles
são base, né? Eles estão numa base desse espaço vetorial V, e se eles estão na base, eles são linearmente independentes. Então, como eles são linearmente independentes, como os VIs aqui são LIs, né? Como alfa é LI, é melhor escrever assim, como o conjunto alfa é LI, então, A1 menos B1, vou botar aqui, né? AI menos BI é igual a zero para todo I. Então, cada um desses coeficientes vai ser zero, né? Porque, afinal de contas, essa combinação linear só pode ser zero se cada um dos coeficientes for zero. E aí, isso aqui conclui, né, que AI é igual a BI para todo I. E isso conclui, então, que a escrita é única, né? Que a escrita de V é única. Essa aí foi a primeira parte. E agora a gente tem que provar a volta, né? Que se a escrita é única, então, se a escrita é única, então o conjunto é linearmente independente, tá? Por que eu só preciso provar esse detalhe, que se a escrita é única, o conjunto é linearmente independente? Porque se eu estou dizendo que todo elemento do espaço pode ser escrito como sendo uma combinação linear, então ele já é naturalmente gerado por esses vetores, né? Então eu só preciso mostrar que essa combinação, que essa unicidade garante a independência linear, beleza? Então vamos lá, precisamos apenas mostrar aqui no caso, né? Mostrar que o conjunto alfa é linearmente independente, ele é LI. Porque, como disse, por hipótese, o espaço V já é gerado pelos V1, V2, etc., pelo alfa, né, no caso, tá? Então a gente só precisa mostrar esse detalhe aí. Então vamos suponha que alfa seja LD, né, que o alfa conjunto aqui dos VIs seja LD, seja linearmente dependente. Se ele é linearmente dependente, significa que tem um vetor lá dentro que pode ser escrito como combinação linear dos demais. Então, para facilitar a nossa vida, eu vou supor que o Vn pode ser escrito como combinação linear dos demais, tá? Então, suponha que ele seja LD, isto é, sem perda de generalidade, tá? Então, sem perda de generalidade, o Vn ele pode ser escrito como combinação linear aqui. Então, chamar de A1 V1 mais etc. até o AN-1 VN-1. Beleza? Então o Vn pode ser escrito como combinação linear de todos os vetores que vêm anteriormente aí. Perfeito? Mas olha que coisa curiosa. O Vn também pode ser escrito como sendo essa combinação linear aqui dos vetores de alfa. Ele é 0 vezes V1 mais 0 vezes V2 mais etc. mais uma vez Vn. Então, observem que com isso eu consigo o quê? Então, isso aqui garante para mim que eu tenho, na verdade, duas combinações lineares distintas para o mesmo vetor. Tá certo? Eu consigo escrever o Vn tanto como combinação linear de todos os elementos que vêm antes dele, e eu é, posso escrever o Vn como sendo essa combinação linear cheia de zeros e uns aqui. Tá? Só tem zero e o último elemento aqui, o último coeficiente é 1. Então, como eu tenho essas duas possíveis combinações lineares, e por hipótese, só existe uma única maneira de eu escrever o Vn, ou qualquer um desses vetores, ou qualquer vetor que está nesse espaço vetorial, em particular esses aqui, então, como a representação é única, a representação de cada vetor nesse espaço vetorial é única, a representação de cada vetor nesse espaço vetorial é única, por esses vetores V1, V2, etc. até Vn, a gente tem uma contradição aqui e, portanto, esse alfa tem que ser linearmente independente. E aí a gente conclui o que a gente queria, que era mostrar que ele é linearmente independente. Beleza?
Um outro fato que a gente usou no nosso exemplo lá no começo foi o seguinte: a gente começou com um conjunto do R2 que tinham três vetores. Um desses vetores estava sobrando lá dentro, que fazia com que esse conjunto fosse linearmente dependente. E a gente excluiu esse vetor, que era o vetor 3 e 2, que estava extra lá no conjunto. Quando a gente excluiu esse vetor, a gente acabou caindo num outro conjunto que fosse linearmente independente e que continuava gerando todo o R2. E esse teorema trata exatamente disso. Ó. Então sejam N vetores aí dentro de um espaço vetorial V e vamos supor que esses N vetores gerem o espaço V, tá? Então, desses vetores é possível extrair uma base. O que esse teorema está dizendo é o seguinte: se você pegar uma quantidade qualquer de vetores, se por acaso eles forem linearmente dependentes, você consegue apagar um desses vetores para transformar esse conjunto numa base. Foi mais ou menos como a gente fez no exemplo lá, tá? E aí vamos demonstrar este camarada aqui, ó. Beleza? Então vamos considerar aqui, ó, seja alfa zero, conjunto desses n vetores aí, conjunto desses n vetores, e suponha, e se ele por acaso, né, a gente já sabe por hipótese que ele está gerando V, então seja esse conjunto, e se por acaso o alfa zero é LI, a gente não tem o que fazer, né? A gente não tem o que fazer. Porque afinal de contas, como ele já gera o espaço, se ele é LI, então ele é base, tá? Então não temos o que mostrar. Então vamos supor que ele seja LD, tá? Então suponha, então, que alfa zero seja LD. Se ele é linearmente dependente, então, com o mesmo argumento que a gente usou na demonstração anterior, existe um vetor aqui dentro, que pode ser escrito como combinação linear dos demais, e aí vamos ver o que acontece, né? Então, suponha também, sem perda de generalidade, tá? Sem perda de generalidade, considere que o Vn seja a combinação linear dos vetores anteriores, né? Do V1 até o Vn menos 1. Então a gente tem essa combinação linear aqui, tá? E aí o que eu quero mostrar é o seguinte, que o espaço gerado por pelo conjunto de V1 até Vn é o mesmo espaço gerado de V1 até Vn menos 1, tá certo? Então vamos considerar esse fato aqui e vamos observar o seguinte. Então vamos mostrar aqui, só para deixar claro, vamos mostrar que o espaço gerado de V1 até o Vn menos 1 coincide com o espaço gerado de V1 até o Vn, que é igual a V, tá? Então, beleza. Vamos fazer o seguinte, então seja V aqui, ó, um vetor em Vzinho, um Vzão, perdão. Então vamos pegar aqui, ó, Vzinho. Esse Vzinho é um vetor no Vzão, tá certo? Que ele é uma combinação linear. Então vamos chamar aqui, ó, de B1, V1 mais B2, V2 mais Bn, Vn. E a gente já sabe o seguinte, que o Vn ele é combinação linear dos vetores V1 até o Vn menos 1. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse Vn aqui e vou jogar aqui embaixo. E vamos ver o que vai acontecer. Então quando eu fizer isso, eu vou obter o seguinte, ó, B1, V1 mais etc. Vou até o último lá, que é o Bn vezes A1, V1, etc. até o An menos 1, Vn menos 1. E agora eu vou observar o seguinte, todos os vetores que estão desse mais aqui para trás são os vetores V1, V2, V3, etc., até o Vn-1. Então eu vou colocar esses vetores V1, V2, etc., até o Vn-1 em evidência, e vou obter o seguinte. Então eu vou obter o seguinte, ó, vai ficar assim, ó, B1 mais Bn-A1 vezes V1 mais B2 mais Bn-A2, V2, etc.,
etc. Até o último termo dessa soma aqui, que vai ser o seguinte, vai ser o Bn menos 1 mais Bn vezes An menos 1 vezes, aqui tem só um errinho aqui no parênteses, aqui é V2 e aqui vai ser o Vn menos 1. Pronto, agora está certo. Tá? O que eu obtive? Eu obtive que esse V, que inicialmente era uma combinação linear, de V1 até Vn, ele na verdade ele é uma combinação linear também de V1 até Vn menos 1. E qual que é a minha conclusão desse fato aqui? A minha conclusão desse fato é o seguinte, que então o espaço gerado pelo V1 até o Vn coincide com o espaço gerado V1 até o Vn menos 1. Beleza? Quando eu fiz essa retirada, a minha possibilidade agora é o seguinte, que este conjunto aqui seja Li. Então isso aqui pode ser Li, como aconteceu no nosso exemplo. Se não for Li, o que eu faço? Eu repito o procedimento retirando o vetor que está sobrando lá na base. Então, só para a gente concluir aqui, ó, se vamos chamar aqui de alfa1, se o alfa1, que ele é o conjunto formado por esses n-1 vetores, é Li, então não há mais o que fazer, né? Não há mais o que fazer. Caso contrário, a gente repete o procedimento. Só que a quantidade de vezes que a gente vai repetir esse procedimento é finita, né? A gente não consegue fazer isso infinitas vezes. E aí, no final das contas, o que vai acontecer? A gente vai acabar gerando uma base do espaço vetorial. A gente vai acabar chegando num conjunto linearmente independente. Então, só para a gente finalizar aqui, então, caso contrário, então não há o que fazer. Caso contrário, repete-se o procedimento anterior, uma quantidade finita de vezes. De vezes até obter, de fato, a base. Um conjunto ali. Vou chamar aqui um conjunto AM de Maria, Li, que a gente vai repetir até a gente chegar em um conjunto linearmente independente. Beleza? Então a gente vai aqui agora para o nosso próximo teorema, que diz o seguinte. Se V é um espaço vetorial gerado por esses n vetores aqui, então se eu colocar qualquer vetor de V lá dentro, esse conjunto vira um conjunto linearmente dependente, tá? Então, vamos provar aqui de forma simples, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um Vzinho pertencente a V, tá? Tal que esse V aí, ele é diferente de cada um dos Vs que estão no conjunto gerador. Então ele é diferente de cada um daqueles Vns ali, V1, V2, etc., até o Vn, beleza? E vou fazer o seguinte, eu vou considerar agora o conjunto beta, que é dado pelo vetor V, V1, etc., até Vn. E o que eu quero verificar é que esse conjunto é linearmente dependente, mas não vai ser difícil mostrar. Então, seja V beta dessa forma, tá? E precisamos verificar, mostrar que o beta é LD. Mas como que eu posso provar que o beta é LD? A gente tem o seguinte, a gente tem que esse Vzinho pertence a V e o V ele é gerado por esses n vetores dados aí inicialmente, né? Então, se V é dessa forma, então o V claramente é uma combinação linear de todos os vetores anteriores. Beleza? Afinal de contas, não se esqueça, eu estou pegando ele totalmente diferente de todos os Vs. Então, esse V não é igual ao V1, esse V não é igual ao V2, esse V não é igual ao Vn. Significa que esse V é uma combinação linear própria mesmo desses
N vetores aqui. Pode ser que alguns dos coeficientes se anulem, mas ele é uma combinação linear própria de todos esses vetores aí. Beleza? Bem, mas se ele é dessa forma, então, o que que acontece? Então, esse beta é LD, é automático, tá certo? Então, se eu quiser ter um conjunto que não seja linearmente dependente, eu preciso pegar um vetor que esteja fora do V. É a única chance que eu vou ter desse elemento, desse conjunto ser linearmente dependente. Caso contrário, vai acontecer isso aí. Perfeito? Por fim, vamos ao nosso último teorema, que ele diz o seguinte, tá? Então, se eu tenho duas bases diferentes do mesmo espaço vetorial, a primeira alfa com R vetores e a segunda beta com S vetores, então a primeira conclusão que eu tenho é que a quantidade de vetores na base alfa é igual à quantidade de vetores na base beta, ou seja, a quantidade de vetores na base de um espaço vetorial de dimensão finita é invariante, tá certo? E a segunda conclusão é a seguinte: se eu pegar cada um dos vetores que estão na base alfa e escrevê-los como combinação linear dos vetores da base beta, ou seja, se eu pegar cada V que está ali na base alfa e escrever como combinação dos Ws na base beta, eu vou obter para cada vetor uma sequência de coeficientes. Essa sequência de coeficientes eu vou organizar numa matriz, tá? Essa matriz, então, são essas sequências de coeficientes de V escrito como função de W, tá? V escrito como sendo combinação linear de W, beleza? Se por outro lado eu fizer a mesma coisa, pegar os vetores de beta e escrever como combinação linear dos vetores de alfa, então cada W vai ser uma combinação linear de Vs, para cada W aqui dentro eu vou ter uma sequência diferente de coeficientes e vou organizar uma matriz B com isso, tá? E aí o interessante é que a multiplicação dessas matrizes A e B, elas vão dar a matriz identidade, tá? Então vamos fazer a demonstração aqui. E eu vou começar pela essa primeira, que eu vou deixar como exercício para vocês, porque ela é uma consequência imediata do teorema anterior. E aí vocês podem argumentar usando o teorema anterior como que você conclui que a quantidade de vetores em alfa e beta é a mesma. E vou fazer a segunda parte aqui, que é a seguinte. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar um vetor VI e vamos escrever ele como combinação linear dos vetores em beta, né, que são os vetores W. Então ele vai ficar assim, ó. AI1W1 mais AI2W2 mais etc. AIRWR. De forma compacta, posso escrever como sendo esse somatório, né? Somatório de J de 1 até R de AIJWJ. E, ao mesmo tempo, eu consigo escrever os WJs como sendo combinação linear dos Vs, que vai ficar assim, ó, BJ1V1 mais BJ2V2, etc., BJRVR, tá certo? Eu também posso escrever usando essa notação de somatório aqui, né? Soma de K de 1 até R, de BJK, VK. E aí o que eu vou fazer é o seguinte, bem, o W1 ele é escrito como uma combinação linear como essa, vou substituir aqui. O W2 ele é escrito como uma combinação linear como essa, vou substituir aqui. O W3 também, o WR também, todos eles podem ser. Então eu vou pegar este camarada e vou substituir aqui dentro. Ó. E vamos obter o seguinte, ó. O VI, ele é na verdade somatório de J de 1 até R, de A e J, V, V não, WJ, e o WJ, ele é dado por isso aqui, a gente vai substituir. Então, isso aqui vai ficar o somatório de J de 1 até R, de A e J, vezes o somatório K de 1 até R, BJK, VK. Então, estou substituindo aqui. E aí, quando eu faço essa substituição, eu estou substituindo cada um desses aqui, né? Possíveis. E aí, em cada um desses, eu tenho uma combinação de V1, etc., até VR. Em cada parcela, né? Em cada parcela aqui, você vai ter uma combinação de todos os Vs possíveis. E aí, se você reorganizar esse somatório aqui, a reorganização desse somatório vai ficar assim, ó. A reorganização desse somatório significa colocar os coeficientes todos, separar, né? O V1, o V2, etc., o Vn. Isso vai ficar assim, ó. Somatório
K de 1 até R, do somatório de J de 1 até R, de A e J, BJK, VK, certo? O que a gente está fazendo aqui, o que a gente está falando é o seguinte, quando eu substituir todos esses Ws aqui, o W1 aqui, o W2 aqui, o WN, o WR ali, cada um desses era uma combinação dos Vs. Então aqui, nesse aqui eu tenho V1, V2, V3, etc. Nesse aqui eu tenho V1, V2, V3, etc. Nesse aqui eu tenho V1, V2, V3, etc. Então eu estou pegando o V1, colocando em evidência, estou pegando o V2, colocando em evidência, pegando o V3, colocando em evidência, estou colocando a sequência dos Vs em evidência. E aí, quando eu faço isso, eu obtenho essa soma aqui, tá certo? E este camarada que aparece aqui, ó, é o coeficiente CK da minha combinação linear de vezes. Então, o que a gente está falando é que a gente tem isso aqui, ó, é o C1, V1, etc., até o CR, VR. Beleza? A questão é a seguinte, para que este vetor VI seja igual a essa combinação linear, eu só tenho uma única opção para isso. O VI, para ser exatamente essa combinação linear, eu preciso ter que todos os CKs sejam iguais a zero se K é diferente de I. Tá certo? Se o K é diferente de I, então todos os CKs são zero. E eu vou ter, então, que o CI vai ter que ser exatamente igual a 1. Se o CI for exatamente igual a 1, então esse VI é igual a essa combinação linear aqui. Que aí eu vou ficar com zero, de um jeito mais explícito, eu vou ficar com isso aqui, ó, 0 vezes V1 mais etc, mais uma vezes o VI, mais etc, mais 0 vezes o VE. Então, todos os coeficientes vão ser zero, menos o do VI, beleza? Então, o meu CK ele precisa ser esse número aí. Ele é 0 se K é igual a I e ele é 1 se o K é igual a I. Vou até colocar aqui, né, para ficar mais fácil de entender, se K é igual a I. Só que esse número que está aparecendo aqui, esse CK, na verdade, ele corresponde, esse CK, ele corresponde àquele número delta, né? Delta de I e K. Se o I é igual a K, então ele dá 1. Se o I é diferente de K, ele dá 0. Então, portanto, a minha conclusão é a seguinte, que este somatório aqui, ó, com J de 1 até R de rapaz, de A e J, BJK, isso aqui corresponde ao CK, que corresponde ao delta de K. Perfeito? E olha que coisa interessante. Este camarada aqui, ó, que está aparecendo, esse somatório que está aparecendo, ele corresponde ao elemento IK da multiplicação entre as matrizes A e B. Ele é a entrada, exatamente a entrada IK do produto aí entre A e B. E aí, então eu estou dizendo que a entrada da multiplicação A e B é o delta IK. E aí, qual que é a minha conclusão disso tudo aqui? Se eu for analisar cada uma das entradas, isso aqui vai dar exatamente dizer que o produto dessas duas matrizes dá a matriz identidade. Por quê? Esse número vai ser só 1 quando eu tiver na diagonal principal, fora da diagonal principal, todo mundo vai dar 0, beleza? E é isso. E é que a gente encerra essa demonstração. Pessoal, muito obrigado e até o próximo vídeo.